sempre falo que a minha fé é um lugar muito especial da minha vida, muito pessoal também, mas faço questão em alguns momentos de publicizar, porque afinal de contas é importante disputar as histórias únicas, as narrativas únicas. A minha presença aqui, o meu corpo diz respeito a essa disputa também, das presenças únicas, de únicos corpos e únicas possibilidades de existência. Ontem o que vimos aqui nessa casa de leis, foi mais um episódio de como a sociedade brasileira se organiza historicamente para violentar determinados corpos, para violentar os corpos que não são os únicos determinados por eles, para violentar a diversidade, para violentar a vida real que é diversa, porque afinal de contas somos todos diferentes, graças ao universo. Ontem eu subi ao plenário para fazer uma crítica ao projeto de lei do deputado Altair, que proibia a presença de mulheres transexuais em atividades esportivas, competindo com mulheres cisgêneras. Obviamente, fiz críticas duras, baseadas e fundamentadas no Comitê Olímpico Internacional, que sabemos muito bem que quem é a maior autoridade para pensar em atividades esportivas é o Comitê Olímpico, e que já há determinações muito claras, explícitas, em relação à presença de corpos transvestigêneros dentro das atividades esportivas. Logo, me posicionei criticamente embasado por esses argumentos. Além desses argumentos, é sabido que a escolha desse deputado em protocolar um projeto como esse diz respeito, novamente, à exclusão e à tentativa de continuar o processo de segregação de corpos que já foram segregados, de existências que já foram segregadas. É um deputado que poderia, como todos nós estamos aqui, muitos de nós estamos aqui empenhados em pensar num projeto de sociedade menos desigual, num projeto de sociedade humanizada. Nós estamos aqui para pensar, por exemplo, no índice alarmante do desemprego no estado de São Paulo. Estamos aqui empenhados em pensar como expandir o metrô. Estamos aqui empenhados em pensar como oferecer casa e moradia para quem não tem, como redistribuir renda. Mas não, o deputado ele se ocupou em em escrever um projeto de lei que exclui pessoas que já estão excluídas. Isso é uma escolha. E essa atitude, essa escolha, ela é transfóbica, ela tem uma origem, ela tem uma estrutura que é de práticas de violências constantes em relação a determinados corpos. Dessa vez foi em relação aos corpos transvestigêneros, mas outrora são em relação aos corpos negros, outrora em relação aos corpos de mulheres cisgêneras, outrora em relação a imigrantes. Então essa cadeia de violência, de segregação, que a sociedade não pode admitir mais. E essa casa, como a maior assembleia desse país, tem a missão e a obrigação de apresentar para o país e para o mundo um projeto outro de sociedade, onde não caibam essas exclusões. Ao me posicionar dessa forma que estou me posicionando aqui, posteriormente o deputado Douglas Garcia, do PSL, proferiu o que eu considero das maiores barbaridades que pude presenciar num cenário político institucional. Entre sua argumentação favorável, obviamente, a argumentação dele favorável à exclusão de travestis e transexuais das atividades esportivas, ele se baseou, fundamentou-se no argumento de que transexuais, ao usar o banheiro, deveriam ser arrancadas a tapas e em seguida chamaria a polícia para nos levar. Exatamente isso que um parlamentar eleito, que um legislador, que uma pessoa pública, uma figura pública, um político, se posicionou. Foi exatamente assim. Foi exatamente assim que ele legitimou algo que já é recorrente
na sociedade brasileira, que são as práticas de violência e de extermínio da nossa população. A voz dele legitima as violências constantemente praticadas contra nós. Citei e mencionei, há menos de 3 meses, tivemos Kelly dos Santos, uma travesti que foi assassinada em Campinas e teve seu coração arrancado e foi colocada a imagem de uma santa do lado. Como de Dandara dos Santos, morta a pasadas e levada num carro de mão. Esse tipo de crime é crime de ódio, é muito diferente de qualquer violência urbana, porque ele tem requintes de crueldade e formas de execução que são próprias ao desejo de extermínio daquele corpo. A fala do deputado Douglas, e eu quero aqui também fazer, abrir um parênteses importantíssimo. O que eu estou falando aqui não é contra o Douglas especificamente. Obviamente, nós vamos protocolar uma representação por quebra de decoro parlamentar. Mas o que eu estou falando aqui não é contra o Douglas especificamente. Ele é porta-voz de um imaginário que está estruturado socialmente e que legitima que corpos como de nós precisam ser exterminados. É muito maior do que ele. E a nossa iniciativa em protocolar, em pedir a cassação dele, é um recado para a sociedade brasileira. Fico muito feliz de ter recebido o apoio de muitos deputados e deputadas dessa casa, de todos os campos ideológicos, direita ou esquerda. Isso prova que esse projeto de sociedade que queremos, que não seja desigual, que não seja excludente, é uma obrigação e responsabilidade de todo mundo. É uma responsabilidade de todo mundo. Inclusive, quero mencionar que o partido ao qual eu faço parte, o PSOL, não sei se vocês sabem, mas recentemente expulsou uma das maiores ativistas LGBTs desse Brasil, Indianara Siqueira. Para nós entendermos que a transfobia, o racismo, o machismo e essas violências estruturais são praticadas por todos. E se nós não assumirmos um pacto civilizatório, um pacto de humanidade, nós não vamos caminhar enquanto sociedade. É sobre isso que estamos falando. Estamos falando sobre desconstrução das violências estruturais. Não é apenas sobre os corpos de LGBTs, de transvestigêneros. É sobre todos os corpos que em algum momento haverão de ser violados, porque sempre alguém vai se sentir no direito de fazê-lo. Mencionei também ontem que um dos argumentos que este rapaz utiliza são sobre, ele menciona valores, menciona ética e uma certa moral da sociedade brasileira. Não sabendo ele que todo esse conjunto de valores, moral, ética, isso é transitório, isso é modificado e transformado no decorrer do tempo e da cultura. Sabemos que a escravidão, um dos maiores crimes da humanidade, estava previsto em lei. Nós sabemos que mulheres cisgênero não tinham direito ao voto. Nós sabemos que o Holocausto também estava permitido pelo Estado alemão. A moral, a lei, ética e todo esse conjunto de orientadores, de dispositivos orientadores da sociabilidade humana, eles precisam ser repensados constantemente, de modo a não produzir e reproduzir novas camadas de violência. Esse discurso e essa representação que vamos protocolar diz exatamente sobre isso. Não é contra um indivíduo, é contra um sistema de opressão. Axé.
gente, agora vamos abrir uma rodada de perguntas para os jornalistas aqui presentes. A inscrição pode ser feita com os braços e a gente vai respeitando a ordem. A quem não é jornalista também cabe perguntar. Fiquem à vontade. Mariana? Érica, tudo bem? Eu sou a Mariana do UOL. Primeiro, vocês tomaram posse, a legislatura tomou posse há pouco mais de 2 semanas, né? Nessas 2 semanas, de que outras formas seus colegas ou a casa, em geral, manifestou algum tipo de transfobia contra a sua presença aqui? Como é que tem sido essas primeiras 3 semanas aí de trabalho na casa? Contrariando o imaginário que se tem sobre essa casa, até hoje eu não tinha recebido nenhum ataque transfóbico nessa casa. Muito pelo contrário. Eu estava até conversando com a deputada Alice Brandão, o deputado Janásio também. Eu fui muito bem acolhida. E no limite da sociabilidade, né, que é necessária, e do respeito, estava tudo acontecendo muito bem. Então, eu não posso dar esse relato, assim, eu não tenho essa afirmação. Em nenhum momento aconteceu nenhuma atitude que eu me senti constrangida ou violentada, enfim. Esse foi um episódio, enfim. Mas eu acho importante frisar que esse episódio, isso que aconteceu com Douglas, isso habita no imaginário. Ele teve a oportunidade de vociferar e colocar, expelir, mas é algo que habita. Né? Então, a polidez a qual ele caminhava até então dizia respeito a uma superficialidade, né? Uma hipocrisia vestida de respeito, mas que, enfim, as máscaras caem. E acho que isso é um recado, e a exposição desse episódio dá um recado não só para a LESP, mas para a sociedade brasileira. Tenho recebido muitos apoios de funcionários da casa, de policiais militares que trabalham na casa, né, de militantes, de deputados, deputadas. Eu acho que a força e o desejo por manter a diversidade presente e um mínimo de respeito entre os legisladores, isso acredito que está de pé. Tudo bem, Érica, eu sou a Lívia, da SBT. Eu queria saber de forma prática se esse pedido da cassação do Douglas já foi entregue, e aí depois de ser entregue, fica inclusive uma vigilância, talvez, para saber como andam as investigações, qual vai ser o que vai resultar. Isso faz parte dos procedimentos administrativos da LESP. Acredito que irá para o Conselho de Ética, obviamente. E protocolamos hoje a representação, e isso deve ser encaminhado para o Conselho de Ética, que deve dar continuidade ao processo administrativo. Obviamente é fundamental que a opinião pública, que as pessoas estejam assíduas em acompanhar esse processo, entendendo que isso não diz respeito a uma representação contra um indivíduo, mas uma prática de violência que não pode mais ser aceita pela sociedade. Mais alguém quer fazer pergunta? Não se restringe somente aos jornalistas, os outros presentes também podem perguntar. Eu posso falar, sem perguntas. Eu fiz ontem, à medida que o plenário acontecia, eu fiz algumas falas de modo a comprometer todo mundo com a desconstrução dessas violências. Repito o que disse, que nós necessitamos de um pacto
para construir um marco civilizatório, um novo marco, né, de humanidades. O exercício fundamental que temos que fazer cotidianamente é entender por que mentalidades que querem violentar os nossos corpos estão em curso. Isso faz parte da ignorância, isso faz parte da alienação, isso faz parte do desconhecimento, isso faz parte da invisibilização dos nossos corpos e do apagamento dos nossos corpos. Mas eu quero dizer o quanto somos responsáveis por isso. Toda vez que naturalizamos a ausência de corpos como os nossos em lugares como esse, nós estamos naturalizando a presença dos nossos corpos em lugares de vulnerabilidade. A luta contra a transfobia, contra o machismo, contra o racismo tem que ser de todos. Se a gente não começar a observar nos nossos pequenos círculos onde estão as transexuais e travestis, onde estão LGBTs, se a gente não perguntar entre nós, a gente está dando um passo para entender que essa população vai estar em outro lugar, marginalizada. 90% da população transexual se prostitui. Não existe sociologia que explique que um determinado grupo é propenso massivamente para uma função. Igual mulheres negras como empregadas domésticas. Não há um problema nessas profissões. Há um problema quando isso é determinado para algumas pessoas. Agora é muito interessante e capcioso nós indagarmos se nós temos esse mercado disponível de mulheres trans em situação de prostituição, é porque existem consumidores. Eu acho que a gente precisa fazer uma pergunta fundamental sobre isso. Que ideologia é essa que nos quer, mas exatamente naquele lugar? Isso é um projeto, uma ideologia violenta que determina que nossos corpos só são possíveis para receber as luxúrias, os dejetos, ou enfim, ou todas as perversões construídas dentro dessa sociedade apática e doente. Nos cabe fazer essas perguntas, nos cabe perguntarmos como estamos dando suporte afetivo e social para que transexuais não sejam expulsas de casa, consequentemente não sejam expulsas do ambiente escolar e consequentemente não sejam expulsas do mercado de trabalho, porque aí o que resta é exatamente esse lugar que já sabemos. Nós precisamos nos comprometer com isso. É necessário garantir cidadania, o direito básico à cidadania, à educação, ao afeto. É necessário. É por isso que faço esse convite, que nós nos corresponsabilizemos por esse pacto e por essa construção, recuperação, reintegração da cidadania para as pessoas LGBTs. Eu queria abrir agora um pouco a fala para os deputados, para as deputadas que estão aqui presentes, pudessem fazer alguma consideração. Pode ir, Bárbara, por favor. Tem sem fio? Nós pedimos lá, mas o rapaz não está aí, né? Não tá. Eu falo daqui mesmo, eu falo sem microfone. Estou acostumado. Acho que é melhor para a imprensa, Bárbara. Oi? Acho que é melhor para a imprensa o microfone. A gente está gravando. Boa tarde a todos, companheiros e todas as companheiras, saudar o pessoal da imprensa, saudar aqui as deputadas Isapena, professora Bebel, a Érica Malunguinho, saudar o deputado Genaro, o deputado Zé Neto. Falando como líder do PT,
Essa foi uma briga que nós enfrentamos ontem no plenário, uma briga muito dura. Achamos que a postura do deputado não é uma postura que foi um acontecimento como infelicidade, é uma postura de que ele pensa assim. Por isso, nós vamos combater esse tipo de postura. Eu tenho dito no plenário que eu não tenho um problema com a direita que defende a democracia, que defende as liberdades, mas a direita que prega o fascismo, o ódio, a violência, para nós é muito duro. A deputada Érica sofre 2 tipos de preconceito. Uma que é negra, né? Depois outra que é trans. E a postura do deputado tem sido muito ruim nessa casa. Portanto, nós do Partido dos Trabalhadores, vários deputados do PT, todos se pronunciaram, os 7 deputados e as 3 deputadas do PT, rejeitando essa postura. Ela é muito ruim, uma postura que prega a violência, quando fala que se chegar num lugar onde tiver a família dele, a mãe ou a irmã ou a esposa, né, que se um trans, né, se uma trans entrar ali, ele tira no tapa, na porrada, depois chama a polícia para prender, é uma postura que prega exatamente a violência. E nós não podemos admitir isso no 2º maior parlamento do Brasil, só perde para a Câmara dos Deputados Federais, e é o 2º maior parlamento da América Latina. Se aqui, nessa casa, o deputado tem essa postura, imagina aí fora. Então, esperamos, né, toda a nossa solidariedade a toda a comunidade LGBT e mais toda a nossa solidariedade. Nós somos herdeiros de um processo escravocrata, né? Eu disse ontem para a deputada Érica que meu avô nasceu escravizado, né? A minha mãe era filha de bobre, de cabocla, né? Então a gente sofre os preconceitos. Então, quem mais sente o preconceito na pele, embora a gente apoie a luta dos negros, eu me declaro negro, vou defender todas as lutas do negro, mas como a minha pele é um pouco mais clara, eu acabo sofrendo menos preconceito que os negros, né? Por mais que eu me defenda. Então, quem sabe, quem sente na pele o tipo do preconceito, o tipo do ataque violento que a gente sente é exatamente as pessoas que estão mais encarnadas nessa origem. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, é só olhar os dados. Até dia 4 ou 5 de março, quantos casos de violência contra as mulheres no Brasil? Havia acontecido algo em torno de 18 mil tipos de violências, né? Quantas mulheres haviam sofrido do feminicídio? Acho que em torno de 27 mulheres, se não me falha aqui a memória. Então, veja bem, a violência que ele prega para a Érica foi a mesma violência que ele atacou a deputada Isa Pena há uma semana atrás, dizendo que o feminismo era uma doença, que as mulheres feministas eram doentes, que o feminismo faz as meninas ter raiva dos meninos e as moças ter raiva dos rapazes e as mulheres ter raiva dos homens. Nós não podemos aceitar esse tipo de comportamento aqui nessa casa. E a bancada do PT, junto com todo mundo que combater isso, vai estar sempre nessa luta. Então, Érica, minha solidariedade, muito obrigado. Peço para você eu poder me retirar, que eu tenho que ir numa outra reunião agora, tá bom? Mas pode contar o tempo todo com o nosso apoio. Muito obrigado. Bom, é com profunda tristeza e indignação que a gente vem aqui hoje falar sobre este atentado à vida, sobre este atentado à dignidade humana que está em curso entre a comunidade LGBT, porque nós estamos ainda caminhando em prol da dignidade humana, do reconhecimento enquanto cidadãos que ainda não alcançamos este lugar e somos obrigadas a assistir o parlamento, uma casa de leis. Inclusive, eu gostaria de saber se a Lei 10.948 não é ferida com este argumento, com estas falas que foram ditas ontem, aonde nós temos que ouvir um deputado dizer que arrancaria a tapa, incitando a violência, incitando o ódio a grupos já vulneráveis, a um grupo que mais morre neste país. É importante ressaltar que as populações LGBTs, inclusive mulheres trans, travestis e homens trans, são
são os grupos mais assassinados no Brasil, que ele arrancaria a tapa, desrespeitando a identidade de gênero de mulheres trans e travestis, porque mulheres trans e travestis não são homens que se sentem mulheres. A transexualidade não é uma abstração, porque se a cisgeneridade não é uma abstração, a transexualidade não é. A transexualidade não é um sentimento. Nós não somos mulher porque nos sentimos mulheres. Nós somos mulher porque construímos as nossas identidades, porque nos construímos numa sociedade binária que designa quais são os padrões para homens e mulheres. Então é importante ressaltar que ninguém se sente nada. Nós somos mulheres e recorremos e reivindicamos o nosso direito de ser. Quando o deputado diz que arrancaria a tapa, Érica Malunguinho, Maria Clara Araújo, que é sua assessora, eu, que faço parte do mandato coletivo, nos sentimos ameaçadas, sentimos medos de usar os banheiros desta casa, porque a qualquer momento podemos ser arrancadas, como já houve na história em outros lugares, de travesti sendo arrastada para fora de banheiro, para fora de shopping center. Os nossos rostos, as nossas figuras só são benquistas quando é para fazer chacota, quando é para ser ridicularizada, quando é para alegrar de forma pejorativa as famílias brasileiras. Quando ocupamos espaços de poderes, como colocando em curso um projeto de reequilibrar a balança da desigualdade, de reequilibrar a balança que nos rouba e nos mata todos os dias, nós somos obrigadas a ouvir na casa do povo, e aqui eu pergunto se travestis, homens trans e mulheres trans não são o povo, não fazem parte desta casa, porque deveriam ser. Deveriam estar, que seremos agredidas pelos parlamentares, que seremos brutalmente violentadas por aqueles que deveriam estar se preocupando em fazer leis que nos defendesse deste processo massacrante, humilhante, a quais somos submetidas todos os dias. O que o deputado disse ontem no plenário reflete o mais profundo pensamento da sociedade brasileira. Os brasileiros nos amam e nos odeiam ao mesmo tempo. Como disse a Érica Malunguinho, 90% das populações das mulheres trans e travestis se prostituem no Brasil. E este número não é só por uma vontade das mulheres trans e travestis, é uma imposição social e que é consumida pelos senhores de bem, pela família tradicional. Eu que tenho um percurso pela prostituição, porque a prostituição é uma sentença às mulheres trans e travestis. Nós perdemos o amparo do Estado, nós perdemos o amparo da família, nós perdemos o amparo dos colegas quando reivindicamos as nossas identidades. E nós somos sentenciadas, obrigadas, porque precisamos sobreviver em uma sociedade ocidental e capitalista. Sentimos fome, sentimos medos, temos necessidades básicas, precisamos viver. E a única oportunidade que nos dão é a prostituição. E não há nenhum problema com a prostituição. Não tem nenhum problema em ser prostituta. As prostitutas são profissionais dignas e devem ser reconhecidas como dignas. O problema é sermos sentenciadas, é sermos jogadas na vala da prostituição, porque vivemos na escuridão, não temos nem direito enquanto prostitutas. Somos jogadas na exclusão social. E quando nós temos que vir aqui fazer uma coletiva de imprensa, porque um deputado não sabe respeitar as pessoas, parte de um senso comum, de um pensamento baixo, chulo, para incitar o ódio e a violência, é de uma profunda lamentação. Nós esperamos realmente que as pessoas acordem para a realidade das populações LGBT neste país. Nós esperamos realmente que esta casa, que estes mandatos sirvam para dignificar, para humanizar as populações vulneráveis e as populações LGBTs deste país. Eu quero dividir a minha fala, se a Maria Clara quiser falar, porque a Maria Clara também é uma mulher trans, também é uma travesti, também faz parte da comunidade LGBT. E quando esta fala é dita no plenário, todas as mulheres trans e travestis que estão dentro desta casa, que andam todos os dias por esses corredores, se sentem ameaçadas, se sentem com medo. Maria Clara, se você quiser falar alguma coisa, eu divido a minha fala com você. Boa tarde. Boa tarde, eu sou Maria Clara Araújo, sou a primeira travesti do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco e vim de Recife para compor a mandata quilombo da deputada Érica Malunguinho. Venho trazer para vocês alguns dados, né, enquanto educadora, pensando em projetos de humanização, é importante que seja explanado como é a situação estrutural de travestis e mulheres trans, ou a população trans em geral aqui no Brasil. 13 anos de idade é a nossa média de expulsão dos nossos lares. Segundo o Transgender Europe, de 2008 a 2018, 1.238 pessoas trans e travestis foram assassinadas no Brasil,
O segundo colocado é o México, com 408 mortes, e então nós matamos 3 vezes mais do que o segundo colocado. 0,02% de nós estamos na universidade, então foi por isso que em 2015, quando eu passo na UFPE, chamam a atenção do Brasil ao indagar porque nós não estávamos na universidade e porque só em 2015, na Universidade Federal de Pernambuco, a Casa de Paulo Freire, que falamos há 50 anos sobre oprimidos, demorou tanto para uma travesti adentrar um curso de pedagogia. 158 mulheres trans e travestis foram mortas no Brasil no ano passado. 82% destas foram negras. 83 foram com requintes de crueldade, que engloba, enfim, linchamento, afogamento, decapitação, serem queimadas. Venho ser muito breve aqui, porque eu já me sinto muito contemplada pela fala das duas deputadas, mas é preciso que fique muito bem. A maioria de nós está na prostituição porque foi naturalizado que aquele é um lugar dado para todas nós. Nós não questionamos porque não existem travestis nas universidades, nós não questionamos porque nunca fomos atendidas por médicas travestis, por professoras, por advogadas. Nós apenas vemos essas meninas nas avenidas e nós naturalizamos aquele lugar enquanto um destino dado. Mas enquanto educadora e de Recife, eu cito Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido para afirmar que a desumanização ela não é um destino dado, ela é resultado de uma ordem, e nesse caso, uma ordem transfóbica. Então, contra toda a desumanização, que nós, pessoas comprometidas com projetos de humanização, lancemos novos projetos de mundo. Obrigada. Primeiro eu quero dizer que o que aconteceu ontem aqui foi muito grave, foi um crime, foi incitação ao ódio, ao crime, à intolerância, foi transfobia, homofobia, misturada com machismo, com racismo, não há dúvidas em relação a isso, nós estamos tomando todas as medidas. A primeira delas é uma representação assinada por várias lideranças partidárias e vários deputados e deputadas. Esse é o primeiro, a primeira atitude que nós estamos tomando quanto ao que aconteceu ontem. Nós vamos, na terça-feira que vem, levar o caso para o Colégio de Líderes. Nós vamos querer, deputada Alice Brandão, nós vamos fazer um debate e pedir também que o Colégio de Líderes da Assembleia Legislativa tome uma posição contra o que aconteceu ontem. E também vamos acionar a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Então nós vamos tomar várias medidas aqui. E concordar com a Érica Malunguinho, que diz que esse processo não é só um processo contra o deputado do PSL, vai para além disso, porque a Érica Malunguinho é uma educadora, uma pedagoga, né? E ela cumpre um papel muito importante aqui na Assembleia Legislativa. Lembrando que a Assembleia Legislativa é um espaço, eu sempre digo o seguinte, que a Assembleia Legislativa é a vanguarda do atraso.